Olá! Logo em seu primeiro roteiro, True Romance, que no Brasil viraria Amor a Queima-Roupa e foi filmado por Tony Scott, Tarantino coloca uma cena que rendeu um embate antológico na tela entre Dennis Hopper e Christopher Walken, em que ele destila todo o seu sarcasmo e ironia contra um personagem racista. Seu segundo filme, Pulp Fiction, é coestrelado por um ator negro, Samuel L. Jackson, que protagonizaria também outros filmes de Tarantino. Seu terceiro longa-metragem, Jackie Brown, resgata e faz uma homenagem à Blaxploitation, trazendo de volta ao protagonismo a grande atriz Pam Grier. Por isso é de se estranhar que, quando Tarantino se preparava para lançar Django Livre em 2012, o diretor Spike Lee, que já havia implicado com a quantidade de vezes em que aparecia a expressão nigger em Jackie Brown, reclamou de novo. Diz que Tarantino prestava um desserviço a uma causa importante do povo negro ao tratar uma história como essa num tom de western spaghetti. O problema é que Spike Lee sequer tinha visto o Django Livre ainda. E a impressão que fica é de que ele estava apenas incomodado com o fato de Tarantino, sendo um diretor branco, estar roubando seu lugar de fala ao tratar de um tema negro. Não seria melhor se Spike Lee tratasse Tarantino como um aliado, alguém que daria mais visibilidade à causa que ele defende? Afinal, eles estão defendendo a mesma coisa. Enfim, coisas de cinema, coisas de vaidades cinematográficas antes de tudo, se a gente pensar que Tarantino surge no início dos anos 90, numa época em que Spike Lee era o grande nome do cinema independente americano. Então, de certa forma, Tarantino rouba um certo protagonismo de Spike Lee e, afinal de contas, faz filmes com temas negros que Spike Lee deveria ter feito. O fato é que Django Livre custou 100 milhões de dólares, uma superprodução, e rendeu mais de 400, mostrando que o filme teve visibilidade sim, não só entre o povo branco, mas também entre as plateias negras. E isso é muito bom, porque o filme proporciona um revisionismo histórico da época da escravidão, do sofrimento que o povo negro passa na escravidão, durante o período de escravidão nos Estados Unidos, mas um revisionismo no sentido de proporcionar a esse público uma certa satisfação numa vingança hipotética que, obviamente, a gente sabe que não aconteceu na época. Mas, por outro lado, a pesquisa histórica que Tarantino faz é muito acurada. O filme é talvez o mais violento de toda a sua obra, justamente porque a escravidão americana foi muito violenta mesmo. Os negros apanharam muito e barbaramente. O que não se pode dizer é que Tarantino seja sádico nessa sua visão. Pelo contrário, ele faz com que as plateias tenham uma empatia pela dor daqueles personagens e torçam, de certa forma, pela sua vingança também. O cinema americano sempre foi, tradicionalmente, em décadas passadas, essencialmente racista. Basta lembrar a imagem do escravo conformado e seus senhores benevolentes em filmes como E o Vento Levou, por exemplo. Django Livre rompe com isso. Tarantino quer mostrar a dor, a violência física, a tortura, as cicatrizes na pele desses escravos. As cicatrizes físicas e as cicatrizes morais. E é interessante como ele faz isso se apropriando do título e de certos elementos da história do western spaghetti italiano Django, de Sergio Corbucci, adaptando muito bem para a realidade americana, do negro americano. Django era protagonizado por Franco Nero, que faz inclusive uma ponta em Django Livre. Outra coisa curiosa é que a trilha sonora traz, por exemplo, um gangsta rap, ou seja, uma escolha totalmente anacrônica você botar uma música contemporânea num filme que se passa séculos atrás. O que Tarantino quer com isso? Quer mostrar, ao colocar um gangsta rap, que é uma música de protesto em relação às condições do negro na sociedade americana hoje, ele quer mostrar que, de certa forma, a dor do povo negro americano ainda é a mesma passado tanto tempo. Jamie Foxx está perfeito no papel do protagonista Django, e junto com Christoph Waltz eles formam uma dupla um tanto improvável. Christoph Waltz, aliás, que já tinha roubado a cena em Bastardos Inglórios, ganhou outro Oscar de ator coadjuvante com Django Livre. Na verdade, a grande injustiça do Oscar daquele ano foi Samuel Jackson ter saído de mãos vazias, porque seu personagem é sensacional. Esse personagem
que aqui no Brasil seria o que a gente chamaria do Capitão do Mato, né? Aquele personagem negro que acaba sendo mais racista que os próprios brancos. É inacreditável que a academia não tenha sequer o indicado. Ele trabalha na casa de um senhor interpretado por Leonardo DiCaprio. É DiCaprio que vai proporcionar um daqueles momentos clássicos da obra de Tarantino, aquele momento em que você tem uma cena bastante tensa, imaginando que algo vai acontecer de muito grave na cena e de repente um personagem começa a falar num longo diálogo que apenas prolonga o suspense do que vai acontecer em seguida. Assim como o personagem de Bill em Kill Bill tortura psicologicamente a noiva, utilizando o mito do super-homem para mostrar que ela mantém um instinto assassino, que o instinto assassino dela vem de berço, aqui o personagem de DiCaprio se vale da frenologia, que foi uma ciência racista muito popular no século XIX, utilizada pelos escravagistas para tentar justificar a submissão dos negros, mostrando que os negros teriam uma capacidade intelectual menor e estariam predispostos à submissão. Quando a vingança de Django está prestes a ser completada, o personagem de Samuel Jackson, em tom desafiador, chega para ele e diz o seguinte: Candyland sempre vai existir. Um crioulo sozinho não vai matar todos os brancos do mundo. O recado de Tarantino nesse momento é bem claro. Candyland é a América contemporânea, que segue sendo bastante racista. E se os negros não se unirem, pouca coisa vai mudar no futuro. Melhor ainda se eles aceitarem a ajuda de um cineasta branco como Quentin Tarantino, que através do melhor entretenimento como é Django Livre, dá sua contribuição para a causa. É isso aí, espero que você tenha gostado de mais esse capítulo da nossa jornada Tarantino que está chegando ao fim. Na quinta-feira vamos ter uma live especial sobre o diretor. Se inscreva no link que está na bio, deixe o seu comentário e a gente se encontra amanhã falando de Os Oito Odiados. Até lá!